Vocês por acaso conhecem o Dwayne Watkins Jr.? Dwayne Jason Dwayne Jason Watkins. Bem, eu acho que você não conhece porque ele é mais conhecido como a Show Speed mesmo. E também tá no título, né, mano? Pô, você já sabe quem é, né? Não faz sentido eu ficar fazendo esse drama todo aí, não, mano. Mas enfim, o Show Speed acabou crescendo em Ohio, nos Estados Unidos, lá em Cincinnati, em Ohio. Ele cresceu normal, como uma criança normal, com seus pais até os 8 anos, que os pais do Speed acabaram se divorciando. E ele também gostava muito de esporte, principalmente o futebol americano, que ele queria ser jogador, essas coisas, até mais pro futuro, quando ele era adolescente, assim. Mas ele acabou desistindo por causa da pandemia e as lives que ele estava fazendo. E o mais engraçado é que ele fazia antigamente as lives, só que ele acabou desistindo. Depois ele voltou por causa dos amigos dele, que viram as lives dele e... Nossa, eu confundi tudo. Quando ele parou de fazer as lives, os amigos dele viram e incentivaram o Speed para ele voltar a fazer mais lives. E isso acabou dando um combustível a mais, principalmente quando tava na pandemia, que não tava fazendo mais nada. Daí em diante só sucesso, tá ligado? E também outra coisa importante pra falar é que ele tinha seus irmãos. Ele e seus irmãos também, que ele tem. Se eu me lembro, ele deve ter uns 3 irmãos ou 4, algo assim. Mas o mais conhecido, o irmão mais conhecido dele é o Jamal, que é o irmãozinho. Quer dizer, não é mais irmãozinho, né? É o irmão já crescido, pros lados, né? Não, o irmão gordinho do Speed. Bom, mas depois do Show Speed sair de jogador de basquete americano, ele acabou indo fazendo live, né? Pela pandemia. E daí que acabou surgindo o famoso Show Speed, com as suas lives que ele fazia praticamente diariamente, jogando NBA. E com o passar do tempo, o Speed sempre ficava mudando de jogo, mas geralmente era ou NBA ou Fortnite. E ele já era conhecido, ficou muito mais conhecido com o Talk Bang, aquele urso estranho, feio, que fala sim ou não. Daí o Speed, ele perguntava qualquer coisa pra o Talk Bang falar, tipo, sim, não, ou qualquer outra coisa que ele fazia. Aí com o passar do tempo, as respostas que o Talk Bang fazia, ou deixava o Show Speed muito feliz, ou ele muito puto das ideias. Daí quem não conhecia ele, via ele falando com o cão bizarro, quem não conhecia achava isso muito engraçado. Ele levava muito a sério as coisas que o Talk Bang fazia ou falava. E isso deixou ele muito famoso. Aqui no Brasil, foi quando eu comecei quando eu comecei a conhecer o Show Speed, eu não sei que época, acho que 21, 22, foi quando eu vi esse cara falando com o Talk Bang, tipo, ficando muito bravo com ele, pro Talk Bang só ter falado qualquer coisa. Aí que eu comecei a entender quem era esse cara. Eu não comecei a acompanhar, mas tinha aqueles vídeos, né, que aparecia de shorts, que também foi um negócio que fez ele ficar muito famoso. Os vídeos de shorts, tanto no TikTok, tanto no Instagram, fez ele ficar muito conhecido pelos seus rages ou pelas coisas que ele falava, que era muito engraçado. O Speed em si é um cara muito carismático, esse maluco. Ou também é aquele famoso vídeo dele tentando fazer um Black Flip, um mortal. Não é Black Flip, é mortal, né? É muito bom ver ele tentando, aí ele fica bravo. Além de outros vídeos, né? Além de outros vídeos que ele tem, tipo, ele também fazendo backflip na garota lá e quase caindo. Quebra lá as coisas, tem a garota lá e o Kai Cenat, aí ele vai lá, aí ele tenta fazer o flip, na hora que ele faz o flip lá, aí tipo ele cai, quebra as coisas, aí bate na garota, aí tipo, uma doideira aquilo, aquele momento é engraçado, de fato é engraçado. Mas com esses vídeos que acabou viralizando do Speed, acabou surgindo muito inscrito, né? Gente que acabou acompanhando ele bem mais. Tipo, esse negócio assim dele ganhar viewer tão rápido, que eu acho que em algumas semanas ele conseguiu ganhar os 100k de inscritos no YouTube. E ele também foi uma das primeiras pessoas que quando fazia a live, ele sempre mostrava a quantidade de inscritos que ele ia passar. Ele fez isso se eu me lembro, com 100, com uns 200, com uns 300, 400, 500, até 1 milhão. E era sempre engraçado, porque como o Show Speed é um cara que ele ficava bravo muito fácil, coisa muito besta, os inscritos fazia ele chegar ele ultrapassar a quantidade de inscritos que ele conseguia, né, com a sua meta. Tipo, ele tava conseguindo os 600 inscritos, aí os inscritos faziam ele chegar aos 600, só que logo depois dele ficar feliz e começar a agradecer, eles começavam a desinscrever no canal dele. E quando ele via isso, ele ficava muito bravo. Além disso, ele também, os outros rages dele era acontecer qualquer coisa que ele acabava se descontrolando e ia simplesmente pra cima da câmera dele. Mano, é um bagulho que até que eu acho muito, eu não sei como, a quantidade de
computador, monitor, qualquer coisa, mouse, teclado, ele deve ter queimado. Meu Deus, porque ele destruía tudo, mano. Ele ia pra cima, quebrava tudo que era possível na casa, mano. Que era possível na casa, não. É, do seu quarto, né? O seu. O seu. O seu computador lá. E atualmente ele tá só fazendo. Tipo, ele indo pra cada estado, como Nova York, Chicago, que ele já passou. E ainda ele foi pra O Block, um lugar bem muito amigável, onde só surgiu o. Ele já foi também pra. Eu acho que o Sam ele foi pra Denver. Ele foi lá pra casa ver. Esse aí foi o que eu mais vi. Foi quando ele foi pra casa do pai dele. É, o pai do Speed. Pai, muito gente boa. Até meio bizarro a amizade. Quer dizer, não é bizarro, mas é. Tipo, a forma que eles se relacionam. O pai do Speed e o Speed são muito. É muito estranho. Não é estranho, é diferente. E aí ele acabou encontrando muita coisa. Também acabou encontrando uma novidade que ele tem uma irmã. Do nada mesmo, tipo, só surge que ele tem uma irmã nova. E ainda por cima a irmã era mais velha que ele. Que deixava as coisas mais bombásticas assim. Porque o pai do Speed conheceu a mãe do Speed. Eu acho que, se eu me lembro de falar, em 2003, 2004, por aí. Ele já tava namorando. E em 2004 o pai do Speed acabou tendo uma filha com outra mãe. Botou uma filha aí do nada. Pela resenha mesmo. Eu até esqueci de falar, mas depois, em 2005, o Speed acaba nascendo. Porque não dá teve aquele caso lá do clipe lá do I Show the Mid, que o Speed mostra o amiguinho dele, ele você entendeu. E esse clipe acabou bombando na internet. Aí o pai do aí o pai do Speed, quando ele viu todo esse negócio aí do vídeo, aí o pai do Speed simplesmente cria um canal e posta uma música só chamada I Show the Mid, uma música dele zoando com o filho dele, falando sobre o caso que aconteceu. E I show the meat, não sei o que, blá blá blá. Pra quem não sabe também, esse negócio que eu tô falando de I show the meat, traduzindo aqui pro português é meio que tipo, o show da carne, eu mostrei a carne. E que tá tudo se referindo, né? A carne é uma forma que eles falam, né? De carne como o negócio lá, o boneco, né? O brinquedo, o negócio. Bem, mas é isso aí, rapaziada. Eu queria colocar mais coisa nesse vídeo, colocar umas paradas a mais sobre falar da mãe dele, do começo, né, que ele começou a fazer as lives, que era bem difícil, porque a mãe dele não entendia bem essas paradas e sentava paulada nele. Não sentava mais, ficava xingando ele. E era muito engraçado esses clipes que tinha. Também de outras paradas que ele fazia assim, mano. Tem muita coisa. Ou também a ligação entre o Speed e o Thor, tá? Eu vou me matar. O Speed fez muita coisa, muita parada. Mas eu cansei. Eu tô. Ixi, dá pra ouvir esse bagulho aí. Cara, acorda, gente! Mas eu acho que já deu pra pelo menos fazer uma base. Principalmente pra mim, meu primeiro vídeo desse tipo, meio que contando história, eu falando besteira. Foi algo mais pra descontrair mesmo. Eu acho que ninguém deve estar assistindo mesmo. Eu acho que nesse final, acho que só eu deve estar visto. Só eu. Tipo, só eu tô vendo. Mas é isso. Falou, rapaziada. Dá like, comenta, tá ligado? Dá like, comenta aí, galerinha. Galerinha. Pessoal, se inscreve aí.